Rosana entra na pensão de Dolores e encontra Mateu, e logo Mateu comenta que Rosana não devia ter vindo até ali, enquanto Rosana ressalta que esperou que Mateu fosse ver o filho dele, depois de tudo o que ocorreu. Porém, Mateu comenta que não pode fazer isso no momento, e então Rosana cita que a promessa do passeio com o filho dele continua de pé e não foi esquecida, ao mesmo tempo que ressalta que todos em sua casa sentem muito pelo que aconteceu com o filho dele de Juliana. Mas Mateu assegura para Rosana não falar sobre isso, pois afirma que essa dor não passa e permanece viva. Rosana diz que sentiu muito por não ter estado com Mateu nesse período difícil e que teve de segurar para não vir antes, acrescentando que esteve no escritório e comenta que está sabendo de tudo, inclusive sobre Mateu estar desempregado, mas Mateu pede para ela não se preocupar e na sequência diz para Rosana ir embora, enquanto Rosana o chama de querido, alegando que já está indo. Comenta que não precisa que ele a acompanhe e diz que o espera na casa dela no dia seguinte. Rosana se retira, Mateu faz um gesto de despedida, Rosana sai da pensão, Mateu fica pensativo, Rosana caminha e fica sorridente após falar com Mateu. Pega o coche, enquanto Mateu acaba subindo para o andar de cima da pensão. E então Dolores questiona se Rosana é a verdadeira mulher de Mateu. Hortência diz saber disso e alega que foi uma ousadia ela ter vindo até a pensão. Dolores comenta que o falecimento de Juanito acabou unindo ainda mais Juliana e Mateu. Hortência diz que vai ver a filha de Juliana e Mateu. Dolores fica em silêncio e permite que Hortência vá. Mateu brinca com a filha de Marco Antônio e acaba chorando ao alegar que não consegue ter ódio da criança, apesar do pai que ela tem. Hortência entra no quarto dizendo que veio ver como a menina está. Mateu garante que ela está bem. Hortência questiona se Mateu vai providenciar a alimentação da bebê ou se ela mesma fará isso. E Mateu pede que ela faça. Hortência pergunta quanto tempo mais Mateu vai ficar enfiado naquele quarto. E ele responde que sua mulher está trabalhando enquanto ele está desempregado por causa de Amadeu. Hortência fica sem jeito e acaba se retirando com a filha de Juliana, enquanto Mateu assegura para si mesmo que precisa cuidar da própria vida. Hortência alimenta a filha de Juliana. Rosana volta para casa satisfeita de coche, paga o cocheiro e entra em casa. Leonora pergunta como Mateu está. Rosana diz que o achou meio acabado e que ficou com pena dele. Maria do Socorro comenta que Rosana não devia ter ido até a pensão, mas Rosana diz que foi apenas um gesto de solidariedade e comenta sobre a dor de perder um filho. Leonora diz que Bartolo quer ver Mateu. Rosana afirma que ele virá cedo. Maria questiona e Rosana explica que ele levará Marinho para passear. Janete anda de coche com Josué e, por sua vez, Marco Antônio pergunta onde a mãe dele está, já que ela não veio almoçar. Luísa diz que Janete pediu o coche logo cedo e saiu com Josué, garantindo que não faz ideia de onde ela foi. Antônia comenta que muito menos ela sabe. Luísa diz que Janete deve ter ido às compras. Antônia ressalta que ela nunca compra nada e se retira após Marco Antônio questionar o que ela quer dizer com isso. Marco Antônio afirma que Francesco ficou de vir à tarde para conversar com Janete, mas ressalta que resta saber se ela estará presente, enquanto Luísa diz que Janete não avisou nada sobre almoçar em casa. Janete diz a Josué que não pode mais continuar escondendo o que sente por ele e pede para que ele não a chame de madame, pelo menos quando estiverem a sós como naquele momento. Josué garante que então não irá chamá-la de minha querida. Janete diz que Josué trouxe algo novo para a vida dela, mas afirma não saber o que isso realmente significa para ele. Josué comenta que Janete não é mais nenhuma menina e cita que deve ter a mesma idade que o filho dele, além de dizer que nunca teve uma mulher de verdade em seus braços como Janete. Janete comenta que gostaria muito de acreditar no que Josué está dizendo, e Josué questiona se ela deseja que ele derrube no chão, referindo-se a algo quente em outro contexto. Logo depois, Josué pede para que arrumem um lugar para almoçar, dizendo que está com muita fome. Janete concorda e acaba caminhando com Josué. Na fábrica de Paola, durante o trabalho, Juliana come a comida sem fome e visivelmente triste. Paola diz que veio apenas almoçar para amamentar a filha e que por isso não voltará mais à fábrica naquele dia. Inês comenta que a filha de Paola estava chorando. Paola explica que era porque ela estava com fome. Anacleto sugere que deem leite de vaca para a filha de Paola, mas Paola não gosta da ideia. Francesco apoia Paola e diz estar de acordo com ela. Inês questiona por que Francesco deveria contrariar a própria filha. Diz que o pai de Paola está ficando caduco e comenta que ele está igual ao Tino, além de citar Augusto, o que pesa o clima. Paola pede para mudarem de assunto. Francesco comenta que acabou de almoçar e que depois quer conversar com Paola. Paola diz que, se ele quiser, pode comer em paz na casa e se retira. Anacleto comenta que agora quem falou besteira foi Inês. Inês questiona quem foi que começou. Paola diz que
também terminou de almoçar e Francesco pede para que Paola se acomode melhor. Em seguida, Francesco comenta que não está mais dando para continuar vivendo com Anacleto e Inês e afirma que existe a possibilidade real de ele acabar perdendo a paciência com o pai de Paola. Francesco avisa que vai tentar convencer Janete a ceder a casa com a intenção de viver ali com Paola e a filha deles, enquanto Paola afirma que fará questão de ir junto para que essa conversa com Janete seja realizada com os três. Nesse momento, Janete chega de coxa acompanhada de Josué. Marco Antônio questiona Janete sobre onde estão as compras que ela teria feito, e Janete deixa claro que apenas olhou e não comprou nada. Marco Antônio então pergunta onde Janete almoçou, e ela responde que não almoçou, pedindo em seguida para Luísa servir o almoço dela. Marco Antônio comenta que acabou almoçando sozinho, e Janete diz que perdeu completamente a noção da hora. Marco Antônio pergunta sobre Josué, e diz estar achando Janete muito estranha ultimamente. Janete questiona se isso é apenas porque ela está feliz. Marco Antônio pergunta se ela realmente está feliz e Janete concorda, afirmando que não vai chorar pela ausência de Francesco. Marco Antônio diz que ela não tem motivo para chorar, pois Francesco agora tem a própria vida. Janete comenta que Marco Antônio levou a filha dele até Juliana e depois devolveu, e mesmo assim ela não disse nada, acrescentando que está em paz com a vida, enquanto Marco Antônio considera tudo aquilo muito estranho e afirma que nunca viu Janete chorar em toda a vida. Luísa comenta que Antônia já vai servir o almoço a Madame e diz que esteve no quarto de Josué para levar o almoço, mas ele recusou, alegando que já havia almoçado na cidade. Janete comenta que é por isso que Josué a deixou esperando no coche. Marco Antônio questiona o que ela faria se fosse Damião, e Janete responde que nada, pois Francesco nunca permitiu que ela o mandasse embora. Marco Antônio relembra o compromisso de Janete com Francesco. Janete pede para suspender o almoço e comenta que receber Francesco em sua casa acabou com o dia dela. Luísa observa Josué banhando os cavalos do coche, enquanto Juliana observa a filha dormindo e Mateu permanece pensativo. Juliana suspira e diz que sabia que Marco Antônio devolveria a filha, pois ele sabia que não havia mais perigo da doença, e Mateu afirma que foi essa mesma doença que levou o filho deles. Juliana dá a entender que não deseja mais chorar por nada na vida. Marco Antônio comenta que o marido de Juliana devolveu a filha porque, caso contrário, ela estaria chorando novamente, e Juliana afirma que Marco Antônio nunca a fez chorar em toda a vida. Mateu comenta que no dia seguinte irá à casa de Gomercindo ver o filho Marinho, alegando que quase não o vê. Juliana aceita tranquilamente, questionando para si mesmo o que está acontecendo com Mateu. Mariana pergunta se Rosana esteve na pensão. Rosana confirma que esteve lá e diz que encontrou Mateu tão abatido que sentiu pena. Mariana comenta que ele sofreu uma grande perda e Rosana diz que sabe disso e que não é necessário dizer. Mariana afirma que Deus sabe o que faz e Rosana responde que Deus tem as mãos grandes, como costuma comentar Leonora. Mariana diz que, por falar em Leonora, ela saiu com o marido para fazer compras na cidade. Bartolo questiona o que Leonora quer comprar e comenta que precisa adquirir um veneno para eliminar as larvas. Francesco diz estar achando que Paola não devia ter vindo, mas Paola discorda. Francesco afirma que tentará fazer um acordo com Janete e a chama de mulher, enquanto Paola diz que a mulher dele é ela mesma. Paola comenta sobre o presente que Janete deu para a filha e diz que quer entrar de braço dado com Francesco. E antes que ele peça para voltarem para casa, Paola o impede e diz que quer ir até Janete. Juliana observa Hortência, que questiona se Mateu não contou que Rosana esteve na pensão. Juliana pergunta que Rosana foi fazer lá e Hortência diz que tentou escutar a conversa, mas não ouviu nada, garantindo que Rosana foi despachada rapidamente por Mateu. Hortência pede para Juliana não contar a Mateu que foi ela quem disse isso. Inês não gosta de saber que Paola foi com Anacleto ver Janete. Anacleto afirma que Paola é a mulher de Francesco. Inês diz que não é de papel passado. Anacleto questiona de que Inês tem medo e ela diz que não sabe, mas que não gostou do presente que Janete trouxe para Aurora. Inês comenta que tem medo de Paola fazer alguma besteira na casa. Anacleto reclama de Francesco ter levado Paola com ele. Inês diz que Paola é teimosa como o pai. Anacleto nega, afirmando que ela é siciliana. Inês comenta que Paola pode acabar rolando no chão, brigando com Janete. Janete, deitada, relembra a noite que passou com Josué, na qual dizia estar assustada, mas Josué afirmava que eles não tinham cometido nenhum pecado enquanto estavam juntos. Paola chega com Francesco à casa de Janete e diz que quer entrar com ele, e insiste mesmo após Francesco pedir para que ela espere do lado de fora. Paola questiona por que Francesco vai tocar o sino se a casa é dele, e ambos entram. Luísa fica feliz ao rever Francesco. Francesco apresenta Paola. Luísa diz que ela é italiana do retrato. Paola responde que não é do retrato, mas sim real. Luísa informa que Janete está dormindo, porém Francesco pede para que ela seja acordada, pois ele marcou de conversar com ela. Francesco questiona por que Luísa está parada e pede para chamar Janete. Francesco se serve de um pouco de bebida, pede para Paola ficar quieta. Paola concorda e passa a observar a casa. Luísa entra no quarto de Janete e tenta acordá-la. Janete se assusta e Luísa comenta que Francesco está embaixo, na sala, esperando por ela.
pedindo para que Janete desça preparada, pois Francesco trouxe a italiana do retrato com ele. Por sua vez, Paola e Francesco aguardam Janete sentados, enquanto Paola comenta que acha que foi uma grande besteira ter ido até ali, e Francesco questiona o motivo desse pensamento, ao que Paola responde que Janete nunca abrirá mão de uma casa como aquela, para que os dois passem a viver ali, mas Francesco alega que isso eles ainda vão ver em breve. Enquanto Janete se arruma ao máximo em seu quarto, passa perfume e tenta se recompor, Luísa desce as escadas e avisa que a Madame Janete descerá em 2 minutos, acrescentando que é uma satisfação ver Francesco novamente. Luísa oferece café, mas Francesco recusa, e Paola também nega após ser questionada. Antônia pergunta se o patrão já chegou. Luísa confirma e diz que ele trouxe a italiana do retrato com ele, afirmando que ela é uma bela italiana. Antônia diz que quer ver, mas Luísa a impede. E Antônia comenta que Francesco deve ter enlouquecido ao resolver trazer a amante dele até ali. Francesco demonstra impaciência e pede para Paola não esquecer o que ele havia falado antes. Paola responde que não vai falar nada, alegando que já estão ali e que seja o que Deus quiser. Nesse momento, Janete abre a porta do quarto, desce as escadas e fica frente a frente com Francesco, dizendo que é uma satisfação recebê-lo. Francesco apresenta a Paola e Janete questiona se ela é amante dele, mas Francesco afirma que Paola é a mulher dele. Janete diz ser um prazer conhecer Paola pessoalmente. Paola responde da mesma forma, porém Janete corrige a pronúncia do nome de Paola. Paola pede para que fiquem à vontade. Francesco comenta que Janete já deve saber o motivo da visita, mas antes de qualquer coisa, Janete parabeniza Francesco pelo nascimento da filha com Paola, dizendo que Inês não entendeu a atitude dela ao enviar um presente para a criança. Francesco afirma que eles não vieram falar disso, mas Janete passa a palavra ao marido e pergunta diretamente a razão da vinda dele à antiga casa. Francesco questiona se Janete não quer fazer um acordo para deixar a casa. Janete pergunta em troca de que faria isso, e Francesco responde que pode ser em troca do que ela quiser, pedindo para que Janete coloque suas condições. Nesse momento, Marco Antônio aparece, encontra Paola e dá as boas-vindas tanto a ela quanto a Francesco. Janete comenta que Paola e Marco Antônio se dão bem. Paola diz que admira muito o filho de Janete, e Janete agradece. Marco Antônio pede para participar da conversa, e Janete explica que Francesco deseja que ela deixe a casa, enquanto Francesco está disposto a aceitar o que ela quiser. Marco Antônio pergunta se há algum acordo. Francesco pede para Janete falar, e Janete diz que não chamará alguém para fazer uma avaliação da casa, além de observar o preço, pois pretende comprar outra casa longe das más lembranças. Francesco diz que cuidará disso, mas Janete afirma que quer alguém da sua confiança para fazer a avaliação. Marco Antônio se oferece, porém Janete diz não confiar em Marco Antônio nem em mais ninguém nesta vida. Janete então pede para Francesco e Paola passarem bem. Francesco comenta com Marco Antônio que foi uma loucura ter trazido Paola, e quando Marco Antônio pergunta se Francesco vai aceitar as condições, ele responde que ainda vai pensar. Paola e Francesco vão embora, enquanto Janete, sozinha, diz para si mesmo que foi duro se aguentar diante de Paola, e afirma que, se Francesco lhe der o dinheiro na mão, ela mudará sua vida de vez por todas ao lado de Josué. Janete observa Paola e Francesco pegando o coche para ir embora e fica pensativa. Já no caminho, Paola comenta que não falou nenhuma besteira. Francesco diz que ela se comportou muito bem. Paola afirma que, quando Janete a provocava, ela fingia não entender. Paola questiona se Francesco realmente vai pagar Janete para sair da mansão, e Francesco diz que isso dependerá de quanto tudo vai custar. Paola comenta que viu apenas a sala da mansão e fica imaginando o resto da casa. Francesco diz que Janete tem bom gosto para casas, e Paola responde que também teve para escolher o marido, mas Francesco revela que ele comprou Janete, enquanto Maria do Socorro e Leonora entram em casa. Maria comenta que andaram por muitas lojas, mas Leonora não quis comprar nada. Leonora diz que o passeio valeu a pena e afirma que vai ver a filha. Gomesindo pergunta se Bartolo deu dinheiro para Leonora fazer compras, mas Bartolo dá a entender que levaram dinheiro contado justamente para não gastar, e na colônia todos os italianos enfeitam o local. Angélica comenta que nunca vai esquecer as condições em que ela e Augusto se casaram e fala sobre a festa, o medo e a ansiedade que sentiu, além de relembrar Paola, mas Augusto pede para não voltarem ao assunto, dizendo que Paola já saiu da vida dele há muito tempo, enquanto Angélica nega e garante que foi ela quem afastou Paola da vida dele. Angélica afirma que Augusto teve atrevimentos com Florinda e Augusto fica indignado, questionando se Angélica realmente pensou que ele quis seduzir Florinda, dizendo ainda que se quisesse trair Angélica, não seria como italiana da colônia. Então Angélica pergunta por que ele levou Matilde para almoçar com ele no restaurante do
trem, e Augusto garante que foi apenas por pena, pois pensou que ela estivesse com fome, enquanto Angélica responde que no trem servem sanduíches, mas Augusto dá a entender que isso acontece apenas de vez em quando. Angélica afirma que não quer brigar com Augusto, porém garante que, se ele não estiver satisfeito em viver com ela, ela pode viver muito bem sem ele. Florinda comenta que Angélica e Augusto estão discutindo na sala, mas Matilde diz que não aconteceu nada entre ela e Augusto. Florinda afirma que Angélica sabe muito bem o marido que tem e reforça que também não aconteceu nada entre ela e Augusto. Matilde diz que está apenas perguntando. Florinda comenta que Augusto a chama de menina. Matilde não acredita. Florinda diz que é pura. Matilde afirma não ser espivitada como Florinda. Florinda questiona quem falou isso, e Matilde responde que foram todos da colônia. Nesse momento, Augusto aparece e deseja boa noite a Matilde e Florinda. Na colônia, alguns tocam, cantam, conversam e se divertem, enquanto Angélica fica pensativa em frente à janela. Augusto aparece em seguida e beija a mão de Angélica, e Angélica o abraça. Juliana se deita ao lado de Mateu, e Mateu comenta que no dia seguinte irá buscar o filho para passear. Juliana diz que está tudo bem, mas espera que Rosana não vá junto. Mateu afirma que não iria querer isso. Diz ainda que Juliana não precisa ter ciúmes, pois ela não a troca por nada nesta vida, e que nunca escondeu nada dela. Juliana concorda e diz ser verdade. Mateu questiona por que eles brigam tanto, e Juliana responde que foi ele quem começou quando a viu conversando com Marco Antônio no quarto, explicando que ele só queria ver a filha. Mateu então beija Juliana e diz que ela é tudo o que ele tem nesta vida. Juliana respira fundo e pede para dizer algo. Mateu responde que ela pode dizer o que quiser, e Juliana pede para ir com ele quando ele for buscar o filho na mansão. Mateu fica em silêncio, depois pede para Juliana não insistir nisso, dizendo que Rosana não iria deixá-lo passear com o filho. Juliana afirma que Rosana está usando o filho para tomar Mateu de volta. Mateu nega e pede para ela não falar bobagem, dizendo em seguida que não vai mais pegar o filho para passear. Juliana fica irritada, mas concorda. Rosana caminha pensativa enquanto anda. Francesco comenta que não se importa com quanto a casa vale, nem com o que Janete colocou dentro dela, mas afirma que foi ele quem comprou a casa e por isso sabe quanto vale. Paola diz que entende. Francisco diz não fazer a mínima ideia do valor atual. Comenta que é uma bela casa e que o pai de Janete acabou perdendo tudo, pois vendeu a casa com tudo que havia dentro. Paola questiona onde Francisco quer chegar com essa conversa, e Francisco garante que sai mais barato para ele comprar aquela casa com tudo do que construir outra. Paola diz que Francisco não sabe quanto Janete vai pedir, e Francisco afirma que Janete pode pedir o que quiser que ele paga. Francisco brinca com a filha. Mateu segura a mão de Juliana, mas ela se afasta. Mateu entende Juliana e diz que ela irá com ele no dia seguinte. Juliana agradece e beija Mateu. Juliana questiona que, depois que Deus levou o filho deles, ela quer ter o filho de Mateu em seus braços. Mateu questiona e Juliana diz que quer que o filho goste dela. Mateu conforta Juliana e ela diz que não se conforma com a perda, enquanto Mateu dá a entender que também não. Juliana garante que não vai chorar, pede permissão para ir no dia seguinte com Mateu, e Mateu diz que já falou que sim, mas ressalta que há uma condição, pedindo que Juliana o espere longe da mansão. Juliana compreende, aceita e beija seu amado Mateu.